Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiro de Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada estarmos aqui para o nosso encontro semanal. O encontro semanal da família com Jesus. Oportunidade de nos reunirmos para reflexões em torno dos ensinamentos de um mestre. São momentos de muito significado, porque atraímos para junto de nós os guias espirituais, que vão nos iluminar, que vão nos fortalecer durante o estudo. É muito importante o Evangelho no Lar, como dizem os espíritos protetores, porque estabelece uma rotina benéfica e esses benefícios nós vamos sentir ao longo dos dias, não de imediato. É uma construção gradativa, vai depender logicamente da nossa constância, da nossa permanência e sobretudo do esforço que fizermos para colocar em prática os ensinamentos. Lógico que as dificuldades vão continuar, os desafios, mas a nossa vibração muda, a nossa compreensão do que acontece ao nosso redor se torna muito mais harmonizada, vamos assim dizer. Então, escolher o dia da semana, a mesma hora, para nos reunirmos, em família, se os outros não quiserem, mas que a gente faça. Estaremos em companhia da espiritualidade e, se não pudermos fazer aos domingos nos acompanhando, o vídeo fica no YouTube e a pessoa escolhe o dia e a hora para fazer o Evangelho. Se não quiser nos seguir através do vídeo, poderá fazê-lo por si próprio, porque aqui fica um roteiro, que é um roteiro estabelecido pela espiritualidade através da Federação Espírita Brasileira. É um roteiro padrão, certo? O importante é fazer, o importante é esse momento em família. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada pelos guias espirituais durante o nosso estudo. Então façamos a nossa leitura preparatória do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 163, o irmão. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando aos pontos de vista que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para aprender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósito de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior, o título de irmão. Então, meus amigos, Emmanuel, como sempre, analisa as palavras evangélicas de uma forma muito prática, elucidativa,
e sempre com relação a nós mesmos, né? Com relação ao nosso posicionamento na vida. Aqui ele citou várias situações que mostram exatamente ainda a nossa pequenez e nos adverte: façamos o bem não para a exibição, e seja o bem pelo bem, e seja o bem feito com muito amor, com muita dedicação, com compaixão e com piedade. Façamos, meus irmãos, vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Levando nossos corações, as nossas mentes ao alto. Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, mais uma vez aqui estamos reunidos em torno dos vossos ensinamentos, buscando o entendimento de vossas lições e forças para vivenciá-las em nossa trajetória terrena. Ilumina nossa mente, Senhor, para que possamos alcançar, compreender os caminhos mais diretos que nos levam à concretização, ao entendimento dos vossos propósitos. Que a vossa bênção venha sobre nós, iluminando nossas mentes ao entendimento, à compreensão dos ensinamentos da vida maior, e concede-nos a fé, a força, a coragem que necessitamos em nossa caminhada terrena. Sê comigo, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, dando continuidade ao estudo do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, hoje nós vamos entrar nas instruções dos Espíritos. Kardec, ele traz instruções dos Espíritos que dizem respeito ao tema do capítulo. E hoje ele colocou, a partir do item 2, o item 2 e 3, instruções sobre os últimos serão os primeiros, que nós temos aqui para a nossa reflexão. Nós encontramos dois espíritos que oferecem as suas instruções sobre o tema. O primeiro é o espírito Constantino, espírito protetor, como ele se coloca. Ele nos diz que o trabalhador da última hora, ele tem direito ao pagamento porque ele esteve desde muito cedo, desde a madrugada, ansioso, na espera do Senhor que viesse contratá-lo. Ele não estava sem trabalho por uma questão da própria vontade, por preguiça, por inércia. É porque ele era um trabalhador, mas não tinha o trabalho, né? Faltava o trabalho. Foi a resposta, inclusive, que os trabalhadores que foram contratados na última hora deram ao trabalhador, ao Senhor. O Senhor pergunta por que eles estavam até aquele momento ali, naquela praça. Eles disseram: Senhor, porque a gente estava aguardando, né, o trabalho e ele não chegou. E o Senhor então o contrata. E quando vai pagar, manda o seu mordomo lhe pagar os trabalhadores, e aí a surpresa. Os da última hora vão receber o mesmo valor daqueles que estiveram nas primeiras horas, né? Gerando assim muita indagação. E o Senhor, como a gente lembra, respondeu: mas eu estou pagando o que combinei com vocês. E tenho o direito de pagar o que eu quiser a esses outros, né? Então, esses trabalhadores da última hora, o Espírito Constantino diz que eles tiveram direito porque eles não estavam ali por má vontade,
por preguiça, por inércia, porque se estivessem, não iriam merecer, logicamente, aquela remuneração, não seriam considerados bons trabalhadores. E ele diz que exatamente isso, é diferente daquele que fica a recusar o trabalho a cada hora do dia, porque o repouso, a inércia, ele é mais agradável. Então ele espera que o tempo passe, que as horas passem, para que na última hora do dia seja colocado a trabalhar. Ele não se incomoda com o senhor da vinha, ele não conhece, ele não tem nenhum afeto por ele, então ele espera ser contratado na última hora, porque para ele seria melhor. Então, meus amigos, a gente vê aqui que podemos fazer a reflexão com relação a nós mesmos, né? Com relação que a gente aqui está encarnado, a gente sempre fica protelando, deixando para depois o trabalho na seara de Jesus. A gente sempre está deixando para depois uma justificativa, não deu, tive imprevisto, não pude comparecer, não posso me envolver. E a gente acha que vai lá na frente, quando eu me aposentar, quando eu resolver isso ou aquilo. Então a gente vai deixando para depois, com a má vontade, talvez assim, pouco caso, a gente não prioriza o crescimento espiritual, né? A gente sempre está se ocupando de outros afazeres, de outros compromissos. Então ele diz aqui que muitas vezes esse trabalhador que ficou ali na praça protelando, sem querer trabalhar, esperando sempre a última hora, ele pode inclusive utilizar esse tempo disponível para fazer coisas indevidas, atos culpáveis, desperdiçando as oportunidades do aprendizado e da evolução. Então, o trabalhador da última hora é aquele que está disponível, tem boa vontade, mas que o trabalho não chegou até ele. Não é aquele que faz corpo mole, vamos assim dizer. Então, essa advertência do espírito Constantino é bastante interessante, porque fala aos nossos corações. Pensar, né? O que é que eu tenho feito? Como é que eu tenho aproveitado as minhas horas? Eu estou desperdiçando? O que é que eu poderia fazer na seara do Cristo? O outro espírito é Henri Reine, que para esse espírito, os espíritas são os trabalhadores da última hora, que foram anunciados por Jesus e que aproveitam os trabalhos intelectuais de seus predecessores. Veja bem, ele diz que muitos que estão na seara espírita revivem hoje ou reviverão amanhã para concluir a obra que iniciaram antes, porque muitos foram patriarcas, profetas, discípulos do Cristo, propagadores da fé cristã, que se encontram entre os espíritas trabalhando no coroamento do edifício da obra cristã. Quando a gente diz os trabalhadores da última hora, quando ele afirma que são os espíritas, a gente lembra que realmente nós somos trabalhadores da última hora, porque a doutrina espírita é muito recente, é muito nova, ela foi codificada apenas há 165 anos. Então tem, assim, vamos assim dizer, uma lógica, que somos os trabalhadores da última hora. E será que estamos nos empenhando para que nós que somos trabalhadores da última hora possamos realmente ser os últimos, né, os trabalhadores da última hora, e que será que nós estamos atuando para sermos os primeiros, como Jesus disse, os últimos serão os primeiros? São reflexões que ficam. Então, meus amigos, nós vimos anteriormente na elucidação da parábola, os trabalhadores da última hora,
que o senhor da vinha, ele disponibiliza o trabalho, o local de atuação, a forma e o valor da remuneração. As condições para os trabalhadores, quais são as condições? O que é que ele espera dos trabalhadores? Constância, desinteresse, a boa vontade e o esforço nos trabalhos que assumiram. O trabalho representa, nessa parábola, a aquisição das virtudes, as virtudes que enobrecem a alma e que os salários deles são os mesmos para todos, independentemente das horas trabalhadas. Como nós já afirmamos, o que importa é a qualidade. Nós já falamos anteriormente que às vezes nós passamos uma encarnação toda e a qualidade do nosso trabalho é uma qualidade não é de boa qualidade, porque foi a má vontade, foi a inconstância, foi o desinteresse, certo? E quando chega uma dificuldade, o que a gente pensa na morte, a gente acelera. Mas quando os dias são os dias bem-fazejos, né? Assim, tranquilos, aí a gente se volta para as paixões terrenas, para as ocupações materiais. Logicamente, nós estamos da matéria, temos as nossas necessidades materiais, mas às vezes a gente prioriza só o crescimento material. E às vezes a gente se volta apenas alguns momentos do dia, às vezes nem isso, para fazer as nossas rezas, as nossas orações, né? E nós assim nos esquecemos, logicamente, a prece é muito valiosa, a prece de agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas, né? O pedido de bênçãos, de fortalecimento, isso é relevante e deve ser a cada dia, ao anoitecer e ao amanhecer. Divaldo disse que a mãe dele, às vezes, aparece logo cedo para ele e pergunta: já fez as preces? E ele diz: eu acabei de chegar agora, ou seja, eu acordei agora. Sim, mas você não sabe o que vai acontecer durante o dia. Da mesma forma, ele diz que ela orienta que isso ao amanhecer e dormir, ao se recolher, também fazer a prece, porque não sabemos o que pode nos acontecer durante a noite. Ele já contou isso várias vezes. Então, é relevante, mas é importante a ação, a vivência do bem. Porque se eu apenas faço as minhas preces e o meu trabalho na seara do Senhor é um trabalho que demonstra o meu egoísmo, meu orgulho, a minha vaidade, se eu sou uma pessoa rancorosa, cheia de ressentimento, desejo de vingança, igual o que nós vimos também, né, nos evangelhos anteriores, os fariseus, né, tinham toda uma prática exterior condizente com as leis, condizente com os ensinamentos, era só um ato exterior, mas dentro os sentimentos eram contrários. E é por isso que eles tinham, com relação ao seu próximo, ao seu semelhante, uma atitude totalmente reprovável, de humilhação, de perseguição, de exploração. Então, o trabalho exige de nós constância, desinteresse, boa vontade e esforço, e ele vai exatamente, o trabalho representa a aquisição das virtudes. O nosso trabalho aqui na terra, nessa vinha de Deus, nessa seara, é o trabalho de aquisição das virtudes. Porque se nós desejamos um mundo melhor, desejamos alcançar mais depressa essa condição de regeneração, esse processo, sair realmente das provas e expiações para um planeta de regeneração, cada um deverá fazer o seu trabalho na vinha do Senhor. Porque se cada um se melhora, se cada um cultiva as virtudes, consequentemente, isso somando vai melhorar o planeta. Então,
Meus amigos, os últimos serão os primeiros. Representa aqueles que souberam aproveitar as oportunidades que Deus concedeu até o final, que perseverou, que resistiu às tentações sem temer os desafios impostos pelas provações. Resistiu às tentações, que a gente sabe que são inúmeras, e não receou, não recuou diante dos desafios decorrentes das provações, que a gente sabe que nós passamos pelas provações, que são os testes que no processo reencarnatório estão ali programados. Provação no momento que temos que dar o nosso exemplo diante daqueles empecilhos, daquelas dificuldades, daqueles desafios. Somente os perseverantes atingirão as metas regeneradoras, porque Jesus, ele nos disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso está em Mateus, no capítulo 24, versículo 13. A perseverança no bem, no desenvolvimento das virtudes, porque a gente é tentado a desistir, porque a gente está ali nas fileiras se empenhando, a gente quer vencer a si mesmo, a gente quer se melhorar, mas são tantos desafios, né? São tantos dissabores. Quem de nós não tem dificuldades, né? Todos temos inúmeras dificuldades, inúmeras dores. Cada um tem o seu fardo. Mas Jesus já nos ensinou que com ele esse fardo será aliviado. O fardo das nossas dificuldades, o fardo que carregamos dos nossos problemas, mas também o fardo das nossas imperfeições. A carregar nesse processo no qual nos encontramos, nesse processo de aprendizado, de aperfeiçoamento, nesse processo evolutivo. Então, com perseverança, fé em Deus e a confiança no amor de Jesus, vamos conseguindo superar as montanhas dessas dificuldades que surgem no nosso caminho. Fé em Deus, confiança no amor de Jesus, nós vamos superando todos esses desafios, certo? E assim é preciso, meus irmãos, resistir, estar vigilante no combate dos vícios e das paixões. Devemos empreender nossos esforços, grandes esforços, para vencermos as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Esse é o maior desafio. Conhecer a nós mesmos para podermos vencer, combater as nossas más inclinações e superá-las, vencê-las. Devemos nos manter, portanto, no caminho do bem e resistir a todas as tentações até o último dia da nossa existência terrena, pois somente assim os últimos serão os primeiros. E diante de inúmeros chamamentos, nos colocaremos na condição de escolhidos. Porque não basta, para ser escolhido, não basta ser convidado. Isso já nos disse Jesus em uma outra oportunidade, em uma outra parábola. A parábola das bodas, em que ele proferiu as mesmas palavras. Que os últimos seriam os primeiros seriam os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, para sermos escolhidos, não basta ser o trabalhador da última hora. Precisa ser o trabalhador da última hora que se empenha, que tem boa vontade, que tem persistência nas obras do Senhor. Ou seja, tem persistência em vencer a si mesmo, em se melhorar, persistência, boa vontade
em permanecer no caminho do bem. O caminho do bem significa o caminho do amor, porque a lei que rege a vida terrena é a lei do amor, na qual estão inseridas todas as demais leis. Então, a mensagem é esta do dia de hoje, o evangelho de hoje, complementando, se percebermos, Kardec construiu o evangelho de forma que os ensinamentos eles vão se completando, eles estão interligados. Vamos agora nos preparar para a nossa prece, elevar nossos corações, nosso pensamento a Deus, nosso Pai. E vamos apresentar assim as nossas rogativas. Pensar em fé e esperança, pensar em saúde, pensar em paz. Senhor meu Deus, nesse momento apresentamos as nossas rogativas, pedindo pela paz entre as nações, pelo entendimento, pela fraternidade universal. Pedimos, Senhor, rogamos pela justiça social tão necessária, que os governantes passem a ter consciência de concretizá-la. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando luz, levando harmonia a todos eles. Senhor, rogamos por aqueles que nos sintonizam conosco, para que haja entendimento, para que haja compreensão. Rogamos também por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que vibram o mal, que desejam vingança, que odeiam, que eles possam ser alcançados pela compreensão das vossas sábias leis. Por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, que estão a pagar pesados tributos pelos erros cometidos, para que a consolação e o fortalecimento, o encorajamento chegue a esses corações. Vamos fazer silêncio agora, para que cada um possa apresentar as suas rogativas. Recebei, Senhor meu Deus, as rogativas aqui apresentadas, nos envolvendo com a vossa bênção de amor e de paz. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, que a vossa vontade se cumpra aqui na terra em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que reine a paz, o entendimento, o amor da caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia, esperando encontrá-los no próximo domingo. Até breve.